Até aqui, nós percorremos os acontecimentos que colocaram gregos e troianos no caminho da guerra. Conhecemos profecias, juramentos, paixões, traições e decisões que mudariam o destino de homens e deuses. Mas agora a espera acabou. Nesse vídeo, finalmente vamos abrir o poema de Homero e começar a leitura da obra. E a Ilíada não começa com o rapto de Helena. Não começa com a chegada de gregos a Troia, nem mesmo começa no início da guerra. Ela começa com uma palavra capaz de destruir exércitos, separar aliados e mudar o destino de todos. A ira de Aquiles. A partir de agora, entramos de verdade na Ilíada de Homero. Então, prepare-se, porque deuses, reis e guerreiros estão prestes a entrar em cena. Pegue seu livro e leia comigo. Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo para o quadro Leia Comigo, onde nós iremos continuar lendo a obra do grande Homero, a Ilíada. É isso mesmo. Você estava aqui comigo, você sabe que esse é o nosso terceiro vídeo. Os 2 vídeos anteriores, o link está aqui no card para quem quiser voltar e dar uma olhada. Só que os vídeos anteriores eram mais assim uma explicação dos acontecimentos que antecederam a Guerra de Troia. Então, se você tem conhecimento de mitologia grega, você sabe o que aconteceu antes da guerra, você pode muito bem continuar a partir daqui, porque a partir daqui nós vamos abrir a obra de Homero e nós vamos ler, nós vamos ver o que realmente aconteceu com Aquiles, Odisseu, Helena, Menelau, Paris, papel dos deuses em tudo isso. Nós vamos ficar conhecendo a obra da forma que Homero colocou no papel. Então, se você gosta dessa ideia, então pega aí o seu livro e vem acompanhar comigo. Porque não tem ainda o livro, não se preocupa não. Tem um link aqui na descrição e lá você pode adquirir esse livro por um preço supimpa, beleza? Mas se de qualquer maneira, no momento você não estiver querendo fazer esse gasto, se você ainda não tem certeza se quer comprar esse livro, também não tem problema. Você pode ficar aqui e acompanhar a leitura juntamente comigo e você com certeza vai entender tudo o que está acontecendo. Vamos lá então? Vamos para o canto 1, conhecido também como o conflito. Então, né, pessoal? É muito interessante a forma como o Homero escolhe iniciar a obra dele, né? Ele inicia a Ilíada implorando a deusa que conte a história da terrível cólera de Aquiles, filho de Peleu. Por que que ele fala que ele pede a deusa, né? Muitas traduções falam que a deusa que ele se refere aqui não é Hera, não é Afrodite, mas sim as deusas da arte, né, as musas. Então ele pede às senhoras da narração, né, às senhoras da arte, que contem essa história junto com ele, né, porque ele não se considera capaz de contar sozinho. Tão grandiosa assim é a obra que ele espera compartilhar conosco. E essa ira do Aquiles, ela tem uma causa, né? É uma querela, é uma questão que vai ocorrer entre ele e o Agamenon. Mas para que a gente possa compreender isso tudo direito, além de tudo que eu já expliquei, eu preciso falar mais uma coisinha. Lembra que o último vídeo terminou ele chegando nas praias, né, de Troia? Então, quando eles chegam lá, eles são recebidos pelo exército troiano e há os primeiros combates entre os troianos liderados por Heitor e os gregos liderados por Agamenon, Aquiles e os outros heróis. E embora os gregos eles tenham um bom desempenho no início do combate,
Heitor e os seus homens, eles se escondem, né, por trás da muralha de Troia, e aí os gregos não conseguem mais avançar. E eles ficam lá acampados, né, fazendo um cerco à cidade de Troia, não conseguem entrar. Eles acreditavam que em pouco tempo, é claro, os troianos acabariam se rendendo, afinal de contas, a cidade se encontrava cerceada, né? Só que eles não sabiam que, na realidade, os troianos estavam sendo ajudados pelos seus aliados, as outras cidades da região, que mandavam mantimento, mandavam apoio para Troia. E aí os gregos perceberam que para poder destruir Troia, eles teriam que invadir as cidades aliadas e dominar as cidades aliadas. E foi exatamente isso que eles começaram a fazer. E essa pequena missão, ela se estendeu por quase 9 anos. Então, por mais de 9 anos, perdão, por mais de 9 anos, eles se revezaram entre invadir as cidades aliadas e cercar os muros de Troia. E não conseguiram de forma nenhuma invadir a cidade. Numa dessas invasões, né, que eles fizeram, eles foram até a cidade de um sacerdote de Apolo, Crises, né? E chegando nessa cidade, eles fizeram o mesmo que eles faziam em todas as outras cidades. Eles invadiram, eles saquearam, eles levaram prisioneiros para fazer escravo, né? Mulheres, crianças. E entre as mulheres que eles levaram a filha do Crises, a Criseida. Uma coisa interessante sobre os gregos é que eles tinham os hábitos de se referir às filhas, né, de um homem pelo nome do homem, né? Então, as filhas de Nereu, as Nereidas. A filha de Crises, a Criseida, né? E por aí vai, certo? O Crises, né, ele amava muito a filha dele e ele ficou realmente muito triste por a filha dele ter sido levada como cativa pelos gregos. E ela foi dada como prêmio para o Agamenon, que era o líder, né, do exército grego. O Agamenon viu a beleza da jovem, tudo, se interessou por ela e levou ela para a tenda dele, né, como prêmio. Como é esse negócio dessa questão de prêmio, Fran? Vou explicar. O prêmio é o seguinte: sempre que os gregos saíam, invadiam, empilhavam, eles tinham direito de pegar o que eles quisessem como recompensa. Eles levavam os tesouros e tudo, aí quando chegava lá, eles dividiam, né? Os generais, os guerreiros mais poderosos escolhiam primeiro, mas todo homem que ia para a guerra, ele recebia uma prenda, recebia um prêmio. Era uma questão de honra. Você ir para um combate, vencer o combate, voltar de mãos vazias, era ofensivo para um grego. E o Agamenon, ele escolheu como prêmio a Criseida, a filha do Crises. E o Crises, ele evidentemente não aceitou perder a filha. Então ele ele se armou, né, com um tesouro muito grande, vestiu as roupas do deus Apolo, porque ele era sacerdote de Apolo, e ele caminhou até as naus, né, até os navios gregos, e pediu para falar, né, com Agamenon e com os outros líderes, né, ele reuniu os gregos e ele implorou, ele disse: olha, eu desejo que os deuses entreguem a cidade do Príamo nas vossas mãos, que vocês voltem vitoriosos para casa. A única coisa que eu peço a vocês, em nome do deus Apolo, a quem eu sirvo, é que vocês me devolvam a minha filha. Eu não quero que ela volte de graça, não. Eu trouxe ouro, eu trouxe riquezas para dar, né, como pagamento por ela. Eu só quero que vocês tenham compaixão de mim e devolvam a minha filha. E aí os gregos ouviram, né, ele implorar, viram eles vestidos com as roupas de sacerdote e tudo, e concordaram, todos concordaram que a jovem deveria ser devolvida. Mas o Agamenon, ele não gostou da ideia, porque, como eu disse antes, ele é que tinha pegue a garota como prêmio para ele, né? E aí ele se aproximou do Crises e ele disse para o Crises que
E os deuses, né, não iam, né, que o fato dele implorar pelos deuses não iam servir para proteger ele, né, que ele deveria ir embora, que era o melhor para ele, porque o Agamenon disse que não ia libertar a filha dele, que ela ia envelhecer na casa dele, em Argos, longe da terra natal dela, que ela ia trabalhar no tear dele durante o dia e dormir na cama dele à noite. Olha que coisa terrível, gente. O pai da garota ia escravizar a bichinha trabalhando na costura o dia todo, né? Na máquina de tear, e que de noite ela ainda ia servir de concubina para ele. Claro que isso, né, para um pai ouvir um negócio desse era assim uma coisa terrível. E ele ainda foi mais longe. Ele disse que ele fosse embora, que não irritasse ele, porque se ele continuasse lá falando besteira, ou se ele fosse visto lá depois daquele dia, não ia ficar bom para ele. O Agamenon disse que não ia dar certo para ele. E aí o pobre do Crises, né, humilhado, envergonhado e ameaçado, ele obedeceu, ele foi embora assustado. Mas aí no caminho, né, enquanto ele andava em silêncio pela praia, ouvindo o som das ondas do mar, né, ele fez uma oração a Apolo, filho de Leto, né? E ele disse: Escuta-me, Senhor do arco de prata, protetor da cidade de Crise, Sila e Tenedo, Deus que envia as doenças. Se alguma vez eu construí um templo para ti, se alguma vez eu te honrei com sacrifício de touros e de cabras, eu imploro que você agora atenda o meu pedido. Faça com que os gregos paguem por todas as lágrimas que eu derramei. Castigue-os com as suas flechas. As flechas do deus Apolo eram símbolo de doença, né? Então, o que ele estava pedindo ali ao deus era que o deus se vingasse por ele, enviando doença para os gregos, já que os gregos não tinham concordado em devolver a filha dele, a Criseida. E o Crises, ele termina a oração dele e o Apolo, ele escuta, né? O Deus, ele escuta, ele fica muito irritado, ele desce do Monte Olimpo, levando nos ombros o seu arco, né? E a sua aljava cheia de flechas. E, e Homero diz, né, que ele avança como a chegada da noite, né? Ou seja, de forma fortuita, impossível de ser evitada. E aí ele para um pouco longe dos navios gregos e dispara uma flecha. E o som do arco, né, é assustador quando a flecha é disparada. A doença, ela atinge primeiro os cães, depois os próprios soldados gregos. As piras, né, funerárias, elas não paravam de queimar. As piras funerárias, gente, eram fogueiras, né, que os gregos acendiam para poder queimar os corpos das pessoas que estavam sendo vitimadas por aquela praga. Eles tinham o hábito de queimar e não de enterrar os seus mortos. Eles achavam que queimando um guerreiro, ele entraria, né, no Hades, no mundo dos mortos. E aí, durante 9 dias, o Apolo, ele continuou lançando flechas contra o exército grego, e os gregos morrendo assim aos montes, né? E o Aquiles já não sabia mais o que fazer, então ele decidiu solicitar uma assembleia. Ele queria investigar, né, se alguém ali presente tinha feito algo para inspirar a ira de Apolo, né? Porque não havia outro motivo para Apolo castigar os gregos a não ser que alguém tivesse irritado o deus. E aí, no 10º dia, o Aquiles convocou todos os soldados para uma reunião. Embora ele não fosse um rei, por ser um semideus e por ser um guerreiro extremamente poderoso, ele tinha essa autoridade, né, de convocar. E ele fez isso porque a deusa Hera, né, ela colocou essa ideia na mente dele, né, porque ela ficou com pena de ver os gregos todos morrendo. E aí todos estavam reunidos quando Aquiles se levantou e ele disse, né, que era uma vergonha eles terem que desistir da guerra e voltar para casa derrotados, né?
Mas isso, eles iam ter que fazer isso para poder escapar com vida, porque a guerra e as doenças estavam matando o exército ao mesmo tempo, né? Então, tanto gente morria por causa da guerra como morria por causa da doença. Não estava dando mais para ficar daquele jeito. E aí ele propõe que eles procurem um profeta ou um sacerdote, qualquer pessoa capaz de interpretar sonhos, pois ele acreditava também que os sonhos, né, eram mensagens de Zeus. E aí ele diz que eles têm que encontrar essa pessoa para que ela possa dizer para eles por que que o Apolo está tão furioso. E que talvez, sabendo o motivo, né, da irritação dos deuses, eles pudessem fazer alguma promessa, oferecer algum sacrifício, que era desse jeito que eles lidavam com os deuses, pessoal. Os deuses lá, eles tinham que ser subornados. Se eles não fizessem uma oração, não fizessem um sacrifício, os deuses destruíam os humanos, né? Então, era essa a ideia, a relação que existia entre os gregos e os deuses. E aí o Aquiles, ele fez essas propostas e ele voltou a se sentar, esperando que alguém se manifestasse. E havia entre eles, né, o filho de Testor, o Calcas. Ele era um adivinho, né, entre os gregos. Ele conhecia o passado, ele compreendia o presente e ele conseguia prever o futuro. E havia sido as revelações dele que haviam guiado os navios gregos até Troia. Por exemplo, tinha sido Calcas que tinha dito para o Agamenon que ele precisava sacrificar a filha dele, a Ifigênia. Esse era o desejo da deusa Artemis, que se ele não sacrificasse a Ifigênia, não haveria vento para levar os navios gregos até Troia. E o Calcas, ele sabia que o Agamenon não tinha perdoado ele por isso. O Agamenon tinha sacrificado a filha, mas ele tinha também guardado uma grande mágoa do sacerdote. E aí ele queria ajudar, ele queria revelar para o Aquiles o motivo, ele sabia qual era o motivo da ira do Apolo, mas ele estava com medo do Agamenon, que já estava irritado com ele por causa do sacrifício da Ifigênia, usar isso como desculpa para atentar contra a vida dele. Então ele se levanta e ele fala pro Aquiles, né? Ele diz: Aquiles, você que é protegido de Zeus, se você quiser eu vou te explicar por que o Apolo está furioso. Mas antes eu preciso que você prometa que nada vai acontecer comigo, que você vai me proteger, porque o que eu vou falar aqui, eu vou falar contra homens muito poderosos. E esse homem, ele é um rei, ele comanda os gregos e todos obedecem a ele. E quando um rei se irrita com alguém menor, o perigo é muito grande. Então, se você quiser saber o motivo da ira do Deus, você vai ter que prometer me proteger. E o Aquiles diz que ele pode falar, ele não precisa ficar preocupado e nada vai acontecer com ele. Qualquer um que tentar, né, vai ter que enfrentar a ira dele. E aí o Calcas, se sentindo mais confiante, ele conta tudo. Ele fala que o Apolo está irritado não porque eles deixaram de cumprir alguma promessa ou de realizar algum sacrifício, não. Ele está com raiva por causa do Crises, que foi desrespeitado pelo Agamenon. Ele conta que o rei se recusou a devolver a filha do sacerdote e que também rejeitou o pagamento pela sua libertação. E aí ele fala que é por isso que o Apolo enviou aquela desgraça sobre os gregos. E diz mais, ele diz que a terrível doença não irá se afastar do exército grego a menos que a jovem seja devolvida para o pai, sem pagamento e sem nenhuma condição. E diz também que, além de devolver a jovem, eles devem levar até a cidade de Crise um grande sacrifício, uma grande hecatombe, né? O termo hecatombe que ficou associado depois da Segunda Guerra Mundial à ideia lá
da bomba, né? Na verdade, é uma expressão grega que significa sacrifício. Então, eles têm que levar uma grande hecatombe, um grande sacrifício para acalmar a ira do Apolo. E aí ele fala tudo isso e ele volta a se sentar. O Agamenon, né, o filho de Atreu, comandante dos gregos, ele levanta irritado, toma a palavra, o coração dele estava cheio de ódio, né, e os olhos dele pareciam assim querer lançar chamas. E ele olha para o Calcas e diz: profeta de desgraça, você nunca anuncia nada de bom para mim. Parece que gosta de prever sofrimento, mas nunca traz uma mensagem favorável. Agora, você diz diante de todos os gregos que Apolo está nos castigando porque me recusei a aceitar o pagamento pela libertação de Criseida? Verdade que preferi ficar com ela em minha casa. Para mim, Criseida não é inferior a Clitemnestra, minha esposa. Ela é tão bonita, inteligente e habilidosa quanto a outra. Mesmo assim, estou disposto a devolver a jovem, caso isso seja necessário para salvar o exército. Prefiro ver o povo vivo. Mas vocês devem me dar outra recompensa. Não é justo que eu seja o único entre os gregos a ficar sem prêmio. Todos podem ver que a recompensa que recebi será retirada de mim e entregue a outra pessoa. O Aquiles, revoltado com aquilo, se levantou e respondeu: olha, Agamenon, você é um grande rei, mas também é o homem mais ganancioso que eu já conheci. Como os gregos podem lhe dar outra recompensa agora? Não existe nenhum tesouro guardado para ser distribuído. Tudo que conquistamos nas cidades saqueadas já foi dividido entre os guerreiros. Não seria correto pedir que todos devolvessem aquilo que receberam. Portanto, entregue Criseida como Apolo exige. Quando Zeus nos permitir conquistar Troia, nós lhe daremos uma recompensa 3 ou 4 vezes maior. O Agamenon olhou para aquela história toda, né, e não gostou muito não. E ele disse: não pense que você pode me enganar, Aquiles. Você pode ser valente, mas não me supera nem me convence. O que você deseja é continuar com a sua própria recompensa, enquanto eu sou obrigado a perder a minha. Se os gregos me derem outra recompensa que seja digna e me agrade, aceitarei. Porém, caso não me deem nada, eu mesmo tomarei a recompensa de alguém. Posso pegar a sua, a de Ajax ou até a do Odisseu. Eu irei pessoalmente buscá-la, e aquele de quem eu tirar a recompensa certamente ficará furioso. Pessoal, o negócio tá pegando fogo. O Agamenon, ele ainda continua, ele achou pouco não, ele ainda continuou. Mas vamos deixar essa questão para depois. Agora eu preciso que preparem um navio, lancem-o ao mar. Devem escolher remadores, levar animais para o sacrifício e embarcar a Criseida. Um dos nossos melhores líderes deverá comandar a viagem. Pode ser Ajax, Indomineu, Odisseu ou até mesmo você, Aquiles, o mais temível dos guerreiros. Assim, com o sacrifício, talvez consigamos acalmar Apolo. Aquiles olhou para Agamenon com raiva, irritado, e disse: olha, você não tem vergonha? Só pensa em conseguir vantagem para si mesmo? Por que algum grego deveria obedecer às suas ordens? Viajar para longe ou arriscar a vida lutando contra outros guerreiros? Eu não vim até aqui porque os troianos fizeram algum mal contra mim. Eles nunca roubaram meus bois ou cavalos e nunca destruíram as plantações da minha terra. Além disso, entre minha terra e Troia, existem grandes montanhas e um vasto mar. Os troianos nem sequer teriam como me atacar. Nós viemos até aqui por sua causa, seu homem desavergonhado. Viemos para conquistar riquezas e defender a honra de Menelau. Foi por você, homem sem honra, que iniciamos esta guerra contra os troianos. Você nem pensa no que estamos fazendo por sua causa?
Depois de tudo que enfrentei, ainda ameaça tomar a recompensa que os próprios gregos me deram? Quando conquistamos uma cidade troiana, eu nunca recebo uma parte tão valiosa quanto a sua. Sou eu quem enfrenta a parte mais difícil das batalhas, mas quando chega a hora de dividir os tesouros, você sempre fica com a melhor recompensa. Depois de lutar até exaustão, eu volto para os navios com uma parte pequena. Mesmo assim, ela é importante para mim, porque foi conquistada com o meu esforço. Por isso, vou voltar para casa. É muito melhor regressar com meus navios do que continuar aqui, sendo humilhado enquanto conquisto riquezas para você. Agamenon, depois de ouvir tudo aquilo, né? Bom, ficou mais irritado ainda. Quem era aquele heróizinho para achar que podia falar com ele, um rei, um grande comandante daquela forma? E aí ele respondeu, né? Então vá embora, já que é isso que você deseja. Não vou implorar para que fique por minha causa. Existem outros guerreiros que me respeitam, e acima de todos está Zeus, que apoia a minha autoridade. Entre todos os filhos dos deuses, você é o que mais detesto. Você só gosta de discussões, guerras e combates. E se é tão forte, é apenas porque algum deus lhe deu essa força. Volte para casa com seus navios e seus companheiros. Continue governando os mirmidões. Não me importo com você nem com sua raiva. Mas escute bem minha ameaça. Como Apolo está me obrigando a devolver Criseida, eu a enviarei de volta em um de meus navios. Depois irei pessoalmente até a sua tenda e tomarei Briseida, a jovem que você recebeu como recompensa. Farei isto para que você entenda que sou mais poderoso do que você e para que ninguém mais se atreva a dizer que é meu igual diante de mim. Assim que o Agamenon terminou de falar, o Aquiles foi tomado por uma ira extrema. O coração dele ficou dividido entre duas escolhas: sacar a espada e matar aquele idiota diante de todos, ou controlar a raiva e evitar uma tragédia. Enquanto ele pensava nisso, ele começou a tirar a espada da bainha. Nesse momento, a deusa Atena desceu do céu. Hera havia enviado ela para que evitasse o conflito entre os dois guerreiros, porque ela desejava proteger a ambos. Atenas ficou atrás de Aquiles e segurou ele pelos cabelos dourados. Somente ele conseguia vê-la. Nenhum dos outros percebeu sua presença. Aquiles se virou assustado, mas logo reconheceu Atena por seus olhos brilhantes e ameaçadores. E então perguntou: por que veio até aqui, filha de Zeus? Veio testemunhar a arrogância de Agamenon? Eu lhe digo uma coisa: por causa de seu orgulho, ele logo acabará perdendo a vida. Atena, porém, respondeu: vim do céu para controlar sua fúria, caso esteja disposto a me obedecer. Foi Hera quem me enviou, pois ela se preocupa com vocês. Pare com essa briga e não use sua espada. Você pode insultá-lo com palavras, mas não o ataque. Escute o que vou lhe dizer. No futuro, você receberá recompensa 3 vezes maiores por causa da humilhação que ele está causando agora. Portanto, controle sua raiva e obedeça aos deuses. Aquiles respondeu: deusa, mesmo com o coração cheio de raiva, devo obedecer ao que você e Hera mandaram. Isso será o melhor. Quem escuta os deuses também é ouvido por eles. Depois de dizer isso, Aquiles segurou com força o cabo prateado da espada e a colocou novamente na bainha. A deusa então voltou para o Olimpo, para o palácio de Zeus, onde estavam os outros deuses. Aquiles continuou furioso e voltou a atacar Agamenon com palavras. Seu bêbado, você tem a coragem de um cão para ameaçar os outros, mas o coração de um animal medroso.
Nunca teve coragem de lutar na linha de frente ao lado dos soldados, nem de participar de uma emboscada com os melhores guerreiros gregos. Para você, isso seria o mesmo que morrer. É muito mais fácil caminhar pelo acampamento e tomar a recompensa de qualquer um que tenha coragem de enfrentá-lo. Você é um rei que explora o próprio povo. Só consegue governar porque os seus homens não têm coragem de reagir. Caso contrário, Agamenon, essa seria a última vez que você humilharia alguém. Agora farei um juramento muito sério. Aquiles levantou o cetro e continuou. Eu juro por este cetro que nunca mais produzirá folhas ou galhos, desde que foi cortado de uma árvore nas montanhas. Hoje ele é carregado pelos líderes gregos que aplicam as leis e a justiça de Zeus. Um dia, todos os gregos sentirão falta de Aquiles. Nesse momento, você não conseguirá ajudá-los, por mais desesperado que esteja, enquanto muitos soldados forem mortos por Heitor, maior guerreiro de Troia. Então você será consumido pela raiva e pelo arrependimento, porque não soube respeitar o melhor guerreiro de todo o exército grego. Depois de dizer isso, o Aquiles jogou no chão o cetro enfeitado com ouro e voltou a se sentar. Esse gesto dele, pessoal, era uma forma de desrespeito, né? E também uma forma de assegurar que o juramento dele era sincero. Essa atitude dele só serviu para deixar o Agamenon ainda mais furioso. O rei de Pilos, o Nestor, ele percebeu que estava para acontecer uma tragédia ali, né? Então ele resolveu intervir. Ele se levantou e tomou a palavra. Ele era conhecido por causa da sabedoria dele, né? Ele já tinha passado por 2 gerações de reis e agora ele governava uma terceira. E ele tinha lutado ao lado de semideuses e de vários guerreiros, então ele era muito respeitado. E aí ele pediu aos dois, né, o Agamenon e o Aquiles, que o escutassem, porque no passado ele tinha dado conselhos para grandes homens e essas pessoas tinham ouvido ele e não tinham se arrependido. E aí ele se virou para o Agamenon e ele disse: Agamenon, mesmo você sendo um grande rei, não tome a jovem do Aquiles, deixe que ele fique com ela, pois foi o próprio exército grego que a entregou a ele como recompensa. Depois, dirigindo-se para Aquiles, ele falou: já você, Aquiles, não tente enfrentar o rei pela força. Um rei que recebeu de Zeus o direito de governar possui uma autoridade especial. Você pode ser o guerreiro mais forte e filho de uma deusa, mas Agamenon tem mais poder porque comanda um número muito maior de homens. Voltando-se novamente para Agamenon, ele concluiu: Agamenon, controle sua raiva. Eu mesmo peço que abandone seu ódio contra Aquiles, pois ele é um dos maiores baluartes do exército grego nesta guerra. Agamenon olhou para o Nestor e respondeu: tudo o que você disse, ancião, foi justo e sensato. Mas o Aquiles quer sempre se colocar acima dos outros. Ele quer superar todos, mandar em todos e dar ordem a todos. Porém, existe pelo menos um homem que não vai obedecer a ele: eu. Os deuses lhe deram grande força e habilidade na guerra, mas isso não significa que ele tem o direito de insultar os outros. O Aquiles interrompeu, né, a retórica do Agamenon e disse: eu seria um covarde e um homem sem valor se aceitasse a obedecer tudo que você manda. Dê ordem aos outros, mas não pense que pode mandar em mim. Não pretendo obedecer novamente a você. Escute bem o que vou dizer. Não lutarei contra você, nem contra qualquer outro por causa de Briseida. Vocês estão tomando aquilo que vocês mesmos me deram. Porém, não permitirei que retirem nenhum dos outros bens guardados perto do meu navio. Caso tentem fazer isso, todos aqui verão sua vida terminar rapidamente, na ponta da minha lança. Depois de trocarem essas palavras violentas,
Aquiles e Agamenon encerraram a discussão. A reunião foi desfeita e os soldados puderam voltar para perto dos seus navios. Aquiles seguiu para sua tenda e para seus navios, acompanhado de Patroclo, filho de Menércio, e dos outros companheiros. Agamenon, por sua vez, mandou preparar um navio veloz, escolheu 20 remadores, colocou a bordo os animais destinados ao grande sacrifício e fez Criseida embarcar. Odisseu, que era conhecido por sua inteligência e capacidade estratégica, foi escolhido para comandar a viagem. Depois que todos embarcaram, o navio partiu pelo mar em direção à cidade de Crises. Enquanto isso, Agamenon ordenou que todo o exército passasse por um ritual de purificação. Os soldados se lavaram e jogaram no mar tudo que representava sujeira e impureza. Depois ofereceram a Apolo sacrifícios de touro e cabras saudáveis na praia. A fumaça e o cheiro das oferendas subiram até o céu. Apesar de tudo isso, Agamenon não desistiu da ameaça feita contra Aquiles. Ele chamou Taltíbio e Euribato, que eram seus mensageiros e ajudantes, e ordenou: vão até a tenda de Aquiles, filho de Peleu, e tragam Briseida pela mão. Caso ele se recuse a entregá-la, irei pessoalmente buscá-la, acompanhado de muitos soldados. Isso será ainda pior para ele. Quer dizer, né? O cara que fez aquele auê todinho, mas não teve coragem de ir pessoalmente buscar a escrava, né? Mandou os capanga dele, né? Verdade que ele sabia que não dava um chá pro Aquiles, ele estava mesmo só fazendo charme, né? Depois de dar essa ordem, os dois mensageiros, né, seguiram contrariados pela praia, né? Chegaram às tendas e aos navios dos mirmidões. Os mirmidões, né, pessoal, eram os soldados que acompanhavam o Aquiles. Eles tinham esse nome por causa da forma deles se comportarem. Mirmidões, em grego, significa formigas, né? Então, a lealdade deles, a organização deles, a forma deles lutar, faziam com que eles recebessem esse nome. Os dois servos de Agamenon encontraram o Aquiles sentado perto da sua tenda e, ao vê-los, ele percebeu imediatamente o motivo da visita e não ficou nem um pouco contente. Os dois mensageiros pararam diante dele assustados, sem coragem para dizer alguma coisa. E o Aquiles entendeu a situação e falou: sejam bem-vindos, mensageiros dos deuses e dos homens. Aproximem-se, vocês não têm culpa de nada. O culpado é Agamenon, que os enviou para buscar a Briseida. Aquiles chamou seu companheiro: Patroclo, traga a Briseida para cá e entregue-a a eles. Que esses dois sejam testemunha diante dos deuses, dos homens e daquele rei cruel. Talvez um dia os gregos precisem novamente de mim para protegê-los de uma grande desgraça. Agamenon está cego pela raiva e não consegue pensar nas consequências de seus atos. Ele não percebe que suas decisões podem colocar todo o exército em perigo. O Patroclo, né, obedeceu, entrou na tenda e voltou com a Briseida e entregou ela aos mensageiros. Os dois partiram de volta para o acampamento grego, levando a jovem com eles. A Briseida, ela acompanhou eles, mas contra a própria vontade, né? Ela estava muito bem na tenda do Aquiles e ela não queria sair de lá. Mas o que uma pobre mulher poderia fazer, né? Assim que ela foi embora, o Aquiles começou a chorar. Se afastou dos companheiros e foi se sentar sozinho na praia. Ué, Fran, o Aquiles chorando. Pois é, pessoal. Aparentemente, os gregos não tinham aquela crendice de que homem que é homem não chora, né? E aí estava ele lá chorando, perto do mar escuro, com as mãos estendidas, ele fez uma oração para a mãe dele. A mãe dele, a deusa Tétis, né, era uma deusa do mar. E aí ele falou, né, mãe, já que você me deu uma vida tão curta, Deus deveria ao menos ter me concedido honra e reconhecimento. Mas ele não fez isso. Agamenon me humilhou e, usando sua autoridade, tomou a recompensa que me pertencia.
E o Aquiles continuou lá, né, chorando e orando, chorando e orando. Até que a mãe dele ouviu a oração, né, ela estava nas profundezas do mar, junto do velho pai dela, o deus Nereu, né, e assim que ela ouviu o filho, ela subiu rapidamente até a superfície. Ela chegou à superfície com a forma de uma névoa sobre as águas. Se sentou diante de Aquiles e acariciou o filho, perguntando: Meu filho, por que você está chorando? Que sofrimento tomou conta do seu coração? Conte tudo e não me esconda nada, para que possamos compreender juntos o que aconteceu. E o Aquiles, né, suspirou profundamente e respondeu: Mãe, mãe, você já sabe o que aconteceu. Por que eu deveria contar tudo de novo? E aí ele começa a atacar, né? Contar, né? Que saquearam a cidade de Tebes, que levaram pessoas como escravo, que o Agamenon tinha ficado com a Criseida, que era uma jovem muito bonita, mas que o Crises, o pai dela, tinha pedido, né, ele, em nome de Apolo, que devolvesse a filha, e toda aquela história que eu já narrei para vocês. E aí, quando ele terminou de contar, né, ele pediu para ela: Por isso, mãe, eu peço que me ajude. Vá até o Olimpo e suplique a Zeus em meu favor. Caso alguma vez você tenha feito algo que o tenha ajudado ou agradado. Muitas vezes ouvi você contar no palácio de meu pai que certa vez salvou Zeus de uma grande humilhação. Era, Poseidon e Atena haviam planejado prendê-lo com correntes, mas você impediu que isso acontecesse. Chamou para o Olimpo o gigante de 100 braços, conhecido pelos deuses como Briareu e pelos homens como Égion. Ele era tão poderoso que até superava seu próprio pai. Sua presença assustou os outros deuses e impediu que Zeus fosse aprisionado. Briareu sentou-se ao lado de Zeus, orgulhoso de sua força. Os outros deuses ficaram com medo e desistiram de prender Zeus. Por isso, mãe, relembre Zeus desse favor. Ajoelhe-se diante dele e peça que ajude os troianos por algum tempo. Peça que eles empurrem os gregos de volta até os navios e matem muito de seus soldados. Assim, todos perceberão as consequências das decisões de Agamenon. O próprio rei reconhecerá a loucura que cometeu ao desrespeitar o melhor guerreiro dos gregos. Ué, Fran, é isso mesmo. O Aquiles está pedindo que, para poder massagear o ego dele, Zeus mate milhares dos seus próprios contemporâneos? Que espécie de herói é esse? É, pessoal, infelizmente, né, a ideia de heroísmo grega daquela época é bem diferente da ideia de heroísmo do Ocidente atual, né? Para eles, ser herói era vencer batalhas, era derrotar cidades, era escravizar povos. E seguindo por essa ideia, realmente o Aquiles era um grande herói, né? Ele era poderoso, ele era incrível, né? Mas você vê aí também que ele era mesquinho, né? E que ele estava realmente disposto a matar várias pessoas só para ter o orgulho dele vingado, né? E aí a Tétis, ela começou a chorar, né, ouvindo as palavras do filho, e ela disse: Meu filho, porque eu, tão infeliz, dei você à luz e o criei? Eu gostaria que você pudesse permanecer junto aos navios sem lágrimas nem sofrimento, pois sua vida já será muito curta. Mas agora, além de viver pouco, você também sofrerá mais do que todos os outros. Foi para um destino muito cruel que eu o trouxe ao mundo. Mesmo assim, levarei seu pedido a Zeus, o deus dos trovões. Irei até o Olimpo, coberto de neve, e tentarei convencê-lo. Enquanto isso, permaneça perto dos navios. Continue afastado dos gregos e não participe das batalhas. Deus viajou ontem até as terras distantes dos etíopes para participar de uma festa. Todos os deuses foram com ele.
Ele retornará ao Olimpo daqui a 12 dias. Nesse momento, irei até seu palácio. Ajoelharei diante dele e farei seu pedido. Acredito que conseguirei convencê-lo. Depois de dizer isso, a Tétis partiu. Aquiles permaneceu perto dos navios, com o coração ainda repleto de raiva por causa de Briseida, a jovem que havia sido retirada dele contra sua vontade. Enquanto Aquiles lamentava a própria sorte, Odisseu chegou à cidade de Crises, levando os animais para o sacrifício. Quando o navio entrou no porto, os homens abaixaram e guardaram a vela. Desceram o mastro com a ajuda das cordas e remaram até o local onde poderiam atracar. Lançaram as âncoras, amarraram o navio e desembarcaram. Caminharam pela praia, levando os animais que seriam sacrificados em homenagem a Apolo. Criseida também foi retirada do navio. Odisseu levou a jovem até o altar, colocou-a nos braços do pai e disse: Crises, Agamenon, comandante dos gregos, ordenou que eu devolvesse sua filha. Ele também enviou este grande sacrifício para Apolo, em nome de todo o exército grego. Esperamos acalmar o Deus que causou tanto sofrimento aos nossos homens. Odisseu entregou Criseida ao pai e recebeu a filha amada com grande alegria. Logo depois, os gregos prepararam o sacrifício diante do altar de Apolo. Lavaram as mãos e pegaram os grãos de cevada usados no ritual. Crises levantou as mãos e começou a rezar em voz alta. Escute-me, Senhor do arco de prata, protetor de Crises, Sila e Tenedo. Assim como antes você ouviu minha oração e castigou o exército grego para defender minha honra, escute-me novamente. Afaste agora essa terrível doença dos gregos. Apolo ouviu a oração do sacerdote. Depois disso, os homens jogaram os grãos de cevada sobre os animais e iniciaram o sacrifício. Os jovens ajudavam segurando o grande garfo. Depois que as oferendas foram queimadas, eles provaram os órgãos dos animais. Cortaram o restante da carne, colocaram os pedaços em espeto e os assaram cuidadosamente. Quando o jantar ficou pronto, todos comeram juntos e tiveram a fome saciada. Depois de comer e beberem, os jovens encheram as taças de vinho. Derramaram uma parte da bebida como oferenda aos deuses e depois serviram todos os presentes. Durante o resto do dia, os gregos cantaram para acalmar e homenagear Apolo. Os jovens entoaram um belo hino em sua honra, e o deus ficou satisfeito ao ouvi-los. Quando o sol se pôs e a noite chegou, todos dormiram perto dos navios. Na manhã seguinte, assim que a luz da aurora apareceu, eles se separaram para retornar ao acampamento dos gregos. Apolo enviou um vento favorável. O vento encheu as velas e o navio avançou rapidamente pelo mar, enquanto as ondas batiam ao seu redor. Ao chegarem ao acampamento, eles puxaram o navio para a areia e colocaram suportes embaixo dele. Cada homem voltou para sua tenda. Aquiles, porém, continuava perto de seus navios, ainda dominado pela raiva. Ele não participava mais das reuniões, nem das batalhas. Permanecia afastado dos outros, sofrendo por dentro, embora sentisse falta do barulho e da emoção dos combates. Então, quer dizer, né, gente? Embora o Aquiles amasse lutar, amasse, achasse glorioso invadir cidades, pilhar e tudo, ele estava com tanta raiva do Agamenon que ele se privou desse prazer, né? E preferiu ficar lá, né? Só esperando pela resposta da mãe dele. Quando chegou o 12º dia, os deuses retornaram junto ao Olimpo, liderados por Zeus. Tétis não havia esquecido o pedido do filho. Ela saiu das profundezas do mar, subiu pelos céus e foi até o Olimpo. Lá encontrou Zeus sentado sozinho, no ponto mais alto da montanha.
Tétis sentou-se diante dele, com a mão esquerda segurou seus joelhos e com a direita tocou o seu queixo. Essa era a forma que os deuses tinham, né, para dizer para os Zeus que eles tinham um pedido para fazer. Então falou com Zeus em tom de súplica: Pai, se alguma vez ajudei você, seja com palavras ou ações, atenda agora ao meu pedido. Honre meu filho Aquiles, que está destinado a ter uma vida mais curta do que todos os outros. Agamenon, comandante dos gregos, humilhou meu filho ao tomar por arrogância a recompensa que lhe pertencia. Por isso, Zeus, faça com que Aquiles recupere sua honra. Dê vantagem aos troianos, até que os gregos reconheçam a importância de meu filho e lhe ofereçam o respeito que ele merece. Deus, Senhor das nuvens, não respondeu. Permaneceu em silêncio por muito tempo. Tétis continuava ajoelhada diante dele, segurando seus joelhos, sem permitir que ele se afastasse. Então insistiu: Prometa sinceramente que fará o que estou pedindo e confirme com um gesto de cabeça. Ou então recuse meu pedido. Você não precisa ter medo de ninguém. Assim, ao menos saberei que sou a menos respeitada entre todos os deuses. Zeus ficou incomodado, né, com aquilo que ela disse e respondeu: Você está me colocando em uma situação difícil. Isso provocará uma nova briga entre mim e a Hera. Ela já me acusa constantemente de favorecer os troianos durante a guerra. Vá embora agora, antes que Hera perceba que você esteve aqui. Eu pensarei em uma maneira de cumprir seu pedido. Para que acredite em mim, confirmarei com um movimento de cabeça. Entre os deuses, essa é a promessa mais forte que posso fazer. Quando faço esse gesto, minha decisão não pode ser anulada. Não é falsa e certamente será cumprida. Depois de falar, Zeus inclinou a cabeça. Seus cabelos divinos se moveram e todo o Monte Olimpo tremeu com a força da sua decisão. Após fazerem o acordo, Tétis deixou o Olimpo e voltou para as profundezas do mar. Zeus retornou ao seu palácio. Quando entrou, todos os deuses se levantaram de seus lugares em sinal de respeito. Nenhum deles ousou permanecer sentado enquanto ele se aproximava. Zeus então se sentou em seu trono. Hera, porém, percebeu que Tétis havia conversado em segredo com ele. Irritada, perguntou: Quem foi o deus que conversou com você em segredo? Seu mestre das trapaças. Você sempre gosta de tomar decisões longe de mim e esconder aquilo que está planejando. Nunca tem coragem de me contar o que realmente passa por sua mente. O Zeus respondeu: Hera, não espere conhecer todos os meus pensamentos. Algumas das decisões seriam difíceis demais para você compreender, mesmo sendo minha esposa. Aquilo que for necessário você saber, eu lhe contarei antes de qualquer homem ou Deus. Mas quando eu decidir tratar de algum assunto em segredo, não faças pergunta e não tente descobrir. Hera, né, a rainha dos deuses, ela falou: Zeus, por que está falando dessa maneira? Nunca tive o costume de exigir que me contasse tudo. Sempre deixei que tomasse suas próprias decisões tranquilamente. Mas agora estou muito preocupada. Acho que Tétis, a deusa do mar, conseguiu convencer você. Eu a vi sentada ao seu lado, segurando seus joelhos. Acredito que você confirmou com a cabeça a promessa de honrar Aquiles, permitindo que muitos gregos sejam mortos perto de seus próprios navios. Zeus, Senhor das nuvens, respondeu: Você é realmente impressionante, Hera. Está sempre desconfiando de alguma coisa. Nunca consigo esconder nada de você. Mesmo assim, você não poderá impedir minhas decisões.
Agindo dessa maneira, apenas se afastará ainda mais de mim e isso será pior para você. Se foi isso que decidi fazer, é porque assim desejo. Agora sente-se em silêncio e obedeça. Caso contrário, nem todos os deuses do Olimpo conseguirão ajudá-la quando eu me aproximar e usar minha força contra você. Hera ficou assustada com a ameaça. Sentou-se em silêncio, escondendo a tristeza e a raiva que sentia. Os outros deuses presentes no palácio também ficaram preocupados com a discussão. Hefesto, o famoso deus artesão, decidiu falar para defender e tranquilizar sua mãe. Ele disse: essa situação é realmente triste e insuportável. Vocês dois estão brigando por causa dos mortais e trazendo conflitos para o meio dos deuses. Não é possível aproveitar este belo banquete enquanto uma discussão tão desagradável acontece. Mesmo sendo sábia, aconselho minha mãe a agradar a Zeus e evitar que ele volte a repreendê-la. Assim, nosso banquete poderá continuar em paz. Afinal, se Zeus, senhor dos dragões, decidir lançar todos nós para fora de nossos lugares, quem poderá impedi-lo? Ele é muito mais forte do que qualquer um de nós. Mãe, fale com ele de maneira calma e gentil. Assim, Zeus logo voltará a tratar todos nós com bondade. Depois de dizer essas palavras, Hefesto se levantou, colocou uma taça nas mãos de Hera e prosseguiu. Tenha paciência, minha mãe. Controle-se, mesmo estando magoada. Eu não suportaria vê-la ser atacada diante de meus olhos, e por mais que isso me causasse sofrimento, eu não seria capaz de protegê-la, pois é muito difícil enfrentar Zeus. Tão fofo, preocupado com a mãe, gente. Gente, eu adoro o Hefesto, acho ele assim, um cara incrível. Certa vez, quando tentei defendê-lo, o Hefesto continua, né? Ele me segurou pelo pé e me lançou para fora do Olimpo. Passei um dia inteiro caindo do céu. Quando o sol estava se pondo, caí na ilha de Lemos, quase sem vida. Foram os habitantes que me encontraram e cuidaram de mim depois da queda. Ao ouvir o filho, né, a Hera sorriu, recebeu a taça das mãos dele e o Hefesto começou a servir o doce néctar aos outros deuses, caminhando de um lado para o outro pelo palácio. Os deuses, né, começaram a rir, vendo que ele estava trabalhando como se fosse um serviçal. Assim, durante todo o dia, até o pôr do sol, eles continuaram com o banquete. Não faltaram comida, bebida nem divertimento. Apolo tocou sua lira, enquanto as musas cantavam com vozes maravilhosas, alternando os versos entre si. Quando a luz do sol desapareceu, cada deus voltou para sua própria casa, construída com grande habilidade por Hefesto. Zeus, senhor dos relâmpagos, também foi para o quarto onde costumava descansar, quando o sono chegava. Ele se deitou e adormeceu. Ao seu lado estava Hera, a rainha dos deuses. É isso aí, gente. É muita emoção. Se você está acompanhando essa série, você já deve estar apaixonada pela obra do Homero. E olha que só nesse vídeo que a gente começou a realmente ler esse livro fenomenal. Eu garanto para você que muita coisa ainda vai acontecer. Então, é isso aí. Se você quer continuar aqui comigo lendo essa obra, não deixa de se inscrever, de ativar o sininho. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais gente possa nos acompanhar nessa leitura incrível. É muita loucura acontecendo num só lugar, não é? Pois é, eu também estou adorando, principalmente a sua companhia. Espero te encontrar aqui no próximo. Até lá então, fiquem com Deus. Tchau.